aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 269 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 2.464 de rating, caminhando para chegar no 2.500. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, já sabe, né? Deixa aquele joinha no vídeo, deixa aquele like que é bem importante e considere também se inscrever no canal. Vamos lá, vamos lançar o desafio, sem maiores delongas. Sem merchan. Aliás, a partir do próximo vídeo, se eu não esquecer, que é provável que eu esqueça, eu vou pegar para ler alguns comentários antes de começar. Bobeira, coisa de 1 minuto. Porque tem uns comentários bem legais. Tem uns positivos, legais, tem uns negativos, engraçados também. Tem uns falando sobre o pessoal que está evoluindo, não tá, né? Algum comentário, enfim. Sempre tem coisa interessante. Vou pegar para ler uns 2, 3 comentários. De repente mandar um salve também, né? Não sei. Mas agora vamos pro jogo. Bora. Mustafa Bey 21, da Turquia. Aliás, eu tô bem animado com a Ciliana Sveshnikova porque eu tô jogando no Blitz também, na minha conta principal, né? E agora eu tô começando a entender um pouco melhor as posições também. Vamos lá. C3, beleza. Então ele tá jogando Alapim. Podemos chamar de Alapim diferida, a gente pode chamar. Que é quando... Tá um pouquinho mais baixo aqui, tá normal, né? Quando ele jogar primeiro cavalo F3, depois C3. Eu vou manter a sugestão do meu curso, que você pode adquirir o meu curso também, tá na descrição desse e de todos os vídeos. O link do meu curso de Siciliana, que eu lancei começo de 2023, começo do ano passado. Eu sugiro cavalo F6. Eu gosto de D5 também, toma, dama toma. E aí eu tenho uma posição que o branco geralmente vai jogar o peão isolado, né, com D4. Mas nessa ordem tem alguns detalhes, eu prefiro o cavalo F6 primeiro. Por que ele fica meio baixo? Tá normal agora, né? Tem que falar mais perto, eu acho. Cavalo D5 e ele jogou D4. Então por que eu faço isso? É como se fosse... Parece uma defesa Lequine, mas não é, né? A diferença é que ele já se comprometeu com o peão em C3, eu obrigo ele a avançar o peão e agora eu tenho uma casa boa para sempre pro meu cavalo. Eu vou tomar em D4. CD4 eu vou jogar a linha antiga aqui. O D6 eu acho que é considerado mais preciso. Eu posso começar com o D6, na verdade, né? E bispo C4, aí sim, tem a teoria com o cavalo B6, mas eu prefiro jogar que nem o vovô aqui jogando... Esse é estranho. Esse? Cavalo C3, esse, né? Porque aqui bispo C4 é o normal, né? Aí cavalo B6, mas eu ia jogar E6 mesmo. Cavalo C3 eu tenho que tomar sempre, né? Se eu começar com D por E5, ele joga D por E5... Eu posso jogar D por E, né? Talvez. Se cavalo D5, dama D5 eu tô muito bem. Eu não tô lembrando dessa teoria aqui. Peão toma, peão toma. Bispo E6, será que é um lance aí? Toma, toma, bispo E6. Cavalo G5, cavalo C3, né? Dama D8, torre D8, ameacei mate. Quem tá vendo esse mate aí? Olha o teste aí pra você acordar. Aliás, acordar não, às vezes você tá querendo dormir, né? Esquece, não acorda não. Mas D por E5, D por E5. Bispo E6 a minha análise. Cavalo G5, cavalo por C3. Dama por D8, cheque, torre por D8. Se ele quiser pegar meu bispo pra quebrar minha estrutura, eu jogo torre D1 mate aqui. Conseguiu pegar, não? Isso quer dizer o quê? Porque se eu tomar em C3 peão toma, que é normal também, eu não queria jogar com E6 depois. Pode ser também, né? Tô um pouco confuso aqui. Eu posso jogar esse que é bem sólido e bom. Eu tô pensando em tomar, tomar e jogar D por E5. Só que ele joga D5 aí atacando meu cavalo, né? E aí ele vai tomar ali em E5 depois. E eu acho que eu tô um pouco pior. Então, ou eu tomo e jogo E6. Eu acho que D por E5 é melhor aqui. Se peão toma, cavalo C3 já também é possível, né? Vamos jogar assim. Ele vai tomar de peão, acho rápido. P6 é interessante aqui. É um lance um pouco alegre, né? Eu quero fianquetar depois. E eu provoco aqui o cavalo G5, né? Esse aqui parece bem sólido. Ele tem que tomar. É um lance que faz sentido. Acho que eu vou ter que tomar de cavalo. BC e joga esse final. Eu vou jogar assim, vai. Eu tenho estrutura um pouco melhor aqui. E eu acho que eu tô melhor aqui, né? Acho que até E6 pode ser. Aqui é interessante que eu acho que eu não quero tirar meu bispo. Por quê?
Eu acho que eu vou explicar na análise, porque é uma explicação meio longa, mas é bem legal esse conceito, né? Porque nosso instinto é o quê? Deixa eu tirar o bispo aqui pra fora, né? Que tá ok também. Mas aqui eu não gosto. Quer dizer, eu não sei se tá ok, não. Pode ser ruim mesmo. Então aqui, ou vou jogar bispo D7 ou E6. E6 eu acho que tá bom. Se ele der cheque, bispo D7, troca-troca e rei E2. H6 e rei C7 eu tô bem seguro, né? Então E6 tá bom. E agora tem um plano muito claro, né? Jogar bispo D7, cavalo C6, torre C8, bispo C5. Minhas peças vão saindo. Eu posso adicionar um B6, mas eu já vou acelerar aqui o torre C8. E bispo P4, bispo C6. Então é uma posição muito confortável aqui. Eu não quero fazer bispo C6 direto porque ele vem em cavalo D4, né? Eu vou acelerar um torre C8, sem muita análise aqui. Parece um lance bem natural, já toca no peão. Bispo D2 é um lance já passivo, né? Ele já perde chances mais ativas com esse bispo. Eu não sei se bispo C6. Eu vou jogar bispo C. Eu prefiro bispo P7, né? Eu tenho um hábito que nem sempre tá certo, né? Que eu gosto de jogar com bispo mais encolhido aqui, né? Eu vou jogar bispo C5, velho. Não pode ser ruim esse lance. Sempre sinto que o bispo vai ficar meio exposto. Torre B1. Eu vou fazer um H6, que é um lance que combina com a posição. E eu acho que eu vou fazer rei E7. O peão tá defendido, não preciso defender, né? Roque é besteira e rei E7 só funciona se eu tirar o cheque primeiro, né? Então aqui eu gostaria de trocar algumas peças para dar uma clareada na posição. Ele já pode querer me incomodar um pouco, né? Acho que eu vou jogar B6, que é temático aqui. Se passei, eu posso até dar esse bispo. Eu não queria dar esse bispo, na verdade. Cavalo B3, aí rei E7. Eu acho. Bispo B3, um pouco estranho. Porque esse potencial de troca aqui me ajuda, na verdade, né? Toda hora que o cavalo sair eu troco, eu tô muito bem, né? Então rei E7 parece firme. Tem bastante peça ainda, tá? É claro que trocou as damas eu fico tranquilo com o rei, mas tem muita peça. Então ainda eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui com algum... Não ataque, né? Mas algum tipo de cheque, algum incômodo assim. E eu ainda preciso me desempacotar um pouco melhor, né? Talvez cavalo C6. Eu já posso tomar e cavalo C6, mas aí eu tô fazendo o quê? Uma concessão. Esse aqui é pra dar aquele sono infalível, né? Uma concessão estratégica de longo prazo. Olha que bonito. Se você for dar uma aula de xadrez pra alguém, você fala isso, acabou, né? Você se passa por entendedor, né? Uma concessão estratégica a longo prazo. Tem a compensação estratégica, que é outra coisa. Mas uma concessão estratégica, ou seja, eu tô deixando meu par de bispo só para conseguir um desenvolvimento rápido. Ou seja, lá na frente eu vou me arrepender. Aliás, é um ótimo paralelo com a vida, né? Seria você fazer, de repente, uma coisa que não é legal para você, mas te dá um prazer momentâneo. É isso, né? Então, na hora você vai gostar, legal, né? Isso pode ser mil coisas diferentes. Mas depois você fala, pô, será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter comido aquele 15º pedaço de pizza? Talvez não. Eu acho que cavalo C6 é bom aqui. Porque ele troca o tomo de torre e tá muito bonito, né? Muito bonito. É um final que ele vai defender de maneira passiva ali, ele não tá. Ele tem que tomar, né? O tomo de torre, claro. O bispo C6 também é aceitável, mas esse aqui claramente é melhor. Porque aqui ele toma, eu vou isolar meu peão, né? Ainda isolo melhor que eu isolo na casa certa, né? Mas aqui é um final tão agradável, né? Eu não sei se é um final ganho, na verdade, mas é um final tão chato de defender, né? Que é um final típico dessas estruturas aqui. F4. Tem que jogar, né? E agora eu vou começar a missão em cima desse peão aqui. E eu acho que eu vou começar com o sofisticado bispo C8 aqui, para trazer desse jeito as peças, né? Eu vou começar com o bispo C8. Permitir torre B5, né? Que eu não tinha percebido. Vou jogar torre D8 rápido aqui. Ele tá jogando muito passivo. Ele tá me dando todos os temas. Eu tô todo na casa preta, bonitinho aqui. Só não tá na casa preta o meu bispo, né? Porque não tem como. Eu vou cercar esse peão aqui. Espaço 6, o peão já vai cair. Ele pode ter compensação de algum jeito. Mas é um final muito triste aqui pra ele. Tentar ativar com F5, mas não ajuda nada, né? Mas aí peão toma, né? Ah, tá. Eu tenho uma solução. Ele tem uma ideia aqui. Vou tomar. Eu não quero deixar. Eu posso até tomar em E5, né? Putz, ele me deu muita opção boa agora.
Torre 5 seria um lance limpinho, né? Mas acho que eu vou tomar e bispo C4 direto. Toma, toma. E aí torre D1, torre D5 eu jogo. Final de bispos deve estar mais ou menos tranquilo. Ah, mas não tem como não jogar torre 5, né? FE, torre por E6, bispo F5, torre D6. É, não tem como não jogar esse lance. Esse é um lance que não tem como não jogar. Não. Eu tinha torre D3? Não, né? E bispo C4? Era possível também. Bom, vou jogar bem sólido. Aqui ele vai jogar bispo F5, que não resolve todos os problemas dele, né? Acho que eu vou trocar e torre D6 agora. Eu acho que eu tendência a ganhar mais um peão. Vou tomar aqui. E torre D6, né? Se torre 5, eu permito cheque, né? Então esse aqui parece muito limpinho. Se trocar, ele tá morto. Ele não pode trocar. Ah, ele tem um torre F1 ainda, malandro, né? Mas é rei 5 ainda. É, ele pode dar cheque e depois torre F1. Não, mas aqui o final acabou, né? Que vitória bem simples. Ele tinha torre 1 cheque, talvez. Temos 2 peões a mais. Partidinha bem legal aqui, bem instrutiva, né? Vamos disparar. Centralizar aqui o meu rei. Não tem como não botar o rei em E5, né? E aqui eu vou passar um peão de cada lado. É para ser um final bastante simples. Vou começar com... Eu posso começar com G5 para fixar, né? Se ele jogar G4 enfraquece mais ainda. E agora eu vou fazer B5 primeiro. Eu já deixo engatilhado o F5 aqui. Acho que eu posso deixar essa troca numa boa. Ele tem que trocar para simplificar, né? E agora vai ser um final bem instrutivo, eu acho. A4, que aí facilita muito, né? Porque eu jogo B4 e ainda, se tudo der errado aqui, eu vou ter um final que eu devo ganhar até de outras formas, né? Ele tá deixando eu fixar tudo. Aí não tem como, né? Esse final parece muito um ator pago aqui, né? Porque ele fez tudo exatamente perfeito para conseguir ilustrar da melhor maneira como ganhar esse final, né? Aliás, eu viajei, né? Bispo P6 era bem mais simples aqui. F3 já faz dama, né? Não tem como ele evitar F2, tá bom. É que tá muito, muito ganho aqui, né? Legal, hein? Gostei da partida. Outra partida curta aqui, 12 minutos só. Vamos fazer. Não sei se vai ter tanta parte da referência aqui, tá? Mas vai ser um vídeo um pouco mais curto. Mas vamos ver, fazer aquela pesquisa um pouco sobre a Lapin, talvez. E, claro, sempre coloca nos comentários o que você tá achando desse formato novo, né? Que é pegar as partes de referência, né? Um pouco de conhecimento histórico legal pra vocês também. Falamos de vários jogadores legais do passado nos últimos vídeos, né? A partida do Botvinnik, do Keres, do Zabo, também do próprio Petrosian, claro, no último vídeo teve. Vamos dar uma olhada. 2469, seguimos. Eu acho que foi bem boa a precisão. Já botei aí na tela, não vi, nem com a visão periférica aqui, mas ele foi muito de cabeça, né, numa posição pior. E eu acho que essa partida é legal para mostrar várias coisas práticas, né? Um jogador bom, né, 2.300, mas ele foi deixando minha vida muito simples, né? Isso é uma coisa que tem que evitar muito fazer. O lance, anota isso, é importante, tá? O lance, você não pode classificar um lance como bom ou ruim só pela visão do computador. O computador, ele não tem aquele feeling, aquela intuição, uma malandragem humana. E a malandragem, no bom sentido, ela é importante no xadrez. Você não quer deixar seu adversário ter uma vida fácil. Então, muitas vezes, lances ruins, muito ruins na visão do computador, são lances excelentes na prática. O que importa é na prática. Você não está jogando contra o computador quase nunca. No máximo para treinar de vez em quando, mas no dia a dia você vai jogar sempre com outras pessoas. E essas pessoas têm tendência ao quê? A errar. E elas erram quando você coloca uma certa pressão nelas. Se você meio que vai deixando fácil a vida do seu adversário, ele não vai errar muito, né? Ou de acordo com o nível dele, ele vai errar pouco. Então, é muito importante isso, né? Vamos dizer que um erro pro computador não é um erro, na verdade, na prática, às vezes. Às vezes pode ser um lance bom. Então, meu adversário fez muitos erros aqui porque ele foi deixando minha vida muito simples, né? 93 eu vou chutar. Juro que eu não vi.
Ou tô olhando meio de lado sem querer e na minha cabeça, sei lá, tô trapaceando sem querer. Porque na mosca, hein? Se bem que eu errei alguns, mas 93, sem brilhante, sem excelente, né? Que vai tá para ser atualizado aqui ainda. Um erro, 3 imprecisões. Zero capivaradas para os dois aqui. Ele fez 79,9. É até interessante aqui, porque no ponto de vista do computador, ele não jogou uma partida tão ruim, né? Mas no ponto de vista humano, foi uma partida bem ruim mesmo, do meu adversário. Não ruim a ponto que nem aconteceu com outros adversários, né? De eu achar que o cara tá trapaceando em outras, porque ele tá errando muito. Ele fez erros condizentes, assim. Taticamente ele errou pouco, né? Mais no final. Mas erros estratégicos mais sérios no começo, né? Vamos lá, então. Tirar aqui a tabelinha. Então, o meu curso de siciliana, vamos voltar um pouco pro Merchan aqui, eu sugiro o E6. E aí tem todas as linhas principais, linhas genéricas, de acordo com o nível também. Mas, vamos dizer, contra a lapinha aqui, né? Ou a lapinha aqui, que seria a lapinha atrasada, eu mostro as ideias com o cavalo F6. E vai ser parecido com o que eu joguei hoje. Com o cavalo em C6 eu tenho umas pequenas vantagens, porque o cavalo está mais ativo aqui. É como eu falei, tem D5 aqui, são duas principais respostas contra a Lapin. Que quem fez o curso já sabe. Que é ou jogar D5 para contra-atacar o centro, você joga tipo uma escandinava, uma versão bem melhorada, porque o adversário não tem um cavalo em C3 para atacar sua dama. Lembrando qual que é a escandinava? Né? Essa aqui, toma, toma e cavalo C3. Não é uma defesa ruim, mas não é das melhores também. Eu acho que o branco tem um jogo muito fácil aqui, e você jogar sem o centro é uma coisa ruim. Eu não gosto disso para as pretas e por isso que ela realmente é uma defesa que não é tão jogada, né? Ela é relativamente fácil de jogar, mas não te dá posições muito interessantes. Seu adversário também tem uma vida fácil, né? Então, quando o branco se compromete com o C3, que é a variante Alapim, você vai fazer ou D5 ou o cavalo F6, que aí você garante que você vai criar uma casa boa para o seu cavalo aqui no centro. Lá, D4. E aqui, eu tomei, claro. Se ele jogar bispo C4, que é a marinha normal aqui, eu tenho o cavalo B6, que aceita o sacrifício, e depois toma em C3, tem umas confusões aqui. Ou eu posso jogar de maneira bem sólida, que é jogar E6 aqui. E aí eu tô bem sossegado. Por que eu não tô sossegado aqui? Não, normal isso aqui, né? Tá de palhaçada o computador, normal, né? Ah, será que ele pode tomar e tomar de cavalo aqui? Porque se tomar de peão tá super tranquilo. Agora tomar de cavalo, será que é chato? Não, não é chato. Então tá bom. Então essa vantagem é bobagem. Como sempre, Stockfish, né? Sabe nada de abertura. Bom, então E6 aqui seria o lance normal. Essa aqui são as linhas mais tensas, o E6 é uma linha mais tranquila, porque você joga aqui, joga D6, bispo E7 e você vai seguir a linha que eu recomendo, né? E o preto tem uma posição normal aqui. Tem um peão fraco a longo prazo. Se ele tomar aqui, você tá bem sossegado. Você vai jogar D6, você vai trocar seu peão dobrado. E é isso, segue o jogo, né? O meu jogo complexo. Mas ele toma direto, eu joguei D6. Não era nem com a intenção de trocar tudo rápido. Eu queria jogar até um jogo mais lento aqui com E6, D6. Mas cavalo C3 convida essa sequência que ele fez aqui. Que ele provocou, na verdade, né? Ele tem que jogar bispo C4 aqui. Mas não sei bem o que que faz nessa hora. Isso, bispo C4, mas aí toma, né? Mas ele jogou cavalo C3, que eu acho que não é bom. Aí eu tomei, que foi uma ordem boa. E se eu tomasse aqui, que era a minha ideia inicial, olha que legal, isso aqui já é a primeira linha que o branco preto pode tropeçar um pouco. Não tropeço sério, mas acho que o preto fica pior. Se eu trocar e D por E5, D5 parece ser um lance chato, né? É. Ah, tá quase ganho o branco. Olha que legal. Quase ganho o branco. Ou ganho talvez muito, mas tá melhor o branco. Essa que era a linha que me incomodava, né? O D5. Porque eu tenho dificuldade agora, eu vou ter que tirar o cavalo por E5 eu não desenvolvi ainda, tem essa diagonal aqui, né? Tipo, o cavalo E5 aqui ameaçou ganhar a dama já, ganhar uma peça, né? Porque eu teria a volta. Quase ganhar a dama cheque aqui, né? Tipo, G6 acabou, tá? 50 pontos de vantagem aqui, né? 9,4 para ser mais preciso. Então, só para ilustrar os perigos, né? Você não precisa levar esse golpe, mas a posição já tá tensa. Então, como calcular? Agora vamos já abrir um parênteses aqui. Porque o que que a gente faz muito, né? Quando você está realmente começando, você se preocupa com táticas diretas, né? Então, a primeira coisa, se você tem, sei lá, 600 de rating,
Sua preocupação é não perder esse cavalo. O cara mandou esse, você tem que ver esse contato. Você viu esse contato, beleza. Essas considerações estratégicas de E6 ou não, tomar ali, são coisas mais avançadas. O negócio é você não perder o cavalo. Então muitas vezes você vai tomar aqui e fazer lance a lance, né? Que é normal também. Mas aqui, à medida que você vai evoluindo, você tem que começar a combinar isso com um pouco de cálculo um pouquinho mais longo, né? Então, de cabeça, cavalo por C3, BC, D por E5, você ganha um peão. É difícil imaginar que ele vai jogar um D5 intermediário, mesmo porque você tem um cavalo em D5. Então, nessa posição, que a posição que você está olhando agora, a imagem que você tem na cabeça agora, esse peão não pode avançar. Então, por isso que a visualização é muito importante. Quando você começa a visualizar bem o tabuleiro na sua cabeça, é o que eu falo quase em todo vídeo aqui. Você dá um salto absurdo de nível quando você consegue, porque realmente é bem desafiador você evoluir nessa parte, né? E como evoluir? Tática sempre, não tem segredo, né? Vocês estão cansados de ouvir. E outra coisa que é muito legal, que é difícil de fazer, mas você vai percebendo que é possível, é você ver um livro que tem análises, partidas e tentar ver algumas variantes de cabeça. O máximo que você conseguir, né? Tá vendo o vídeo aqui? Tenta ver de cabeça, tenta me acompanhar nas linhas, né? Isso aí faz com que sua cabeça sinta. Você treina a sua mente, né? Faz com que sua cabeça sinta que isso é uma coisa natural pra você, no seu tempo, né? Claro. Bom, mas é por isso que eu troquei em E5 primeiro, pra ele não ter o D5. E aqui ele tomou, eu tomei, lá eu vou tomar de cavalo, né? Não vai se tomar de rei aqui. Eu vou. Não é nem porque eu vou perder o rock, mas assim, eu vou entrar na cara de um cheque já, né? Eu prefiro tomar de cavalo, porque eu vou ter que mexer o rei, certo? Eu prefiro tomar de cavalo e voltar. Eu tenho a opção de rock, se necessário. E o meu rei ficar escondido, né? Eu joguei E6 primeiro. Não é um erro, né? Ele prefere a bispo D7. Bispo B5 aqui, bispo D7. Só se ele tentar uma iniciativa imediata, porque pra mim parece uma troca boa pro preto esse cheque, né? Jogou esse, bispo D7. Poderia começar com o bispo D7, pensando bem, né? Achei que não fazia diferença. Roque. Ah, roque já é um erro, né? Nem me dei conta de falar isso pra vocês, né? De perceber isso na partida. Não tem porque ele rocar no final, né? Ele sugere um A4 pra tentar trocar esse peão rápido. Né? A4 A5 seria uma troca boa se ele trocar esse peão, porque ele tá com os peões quebrados, mas muito provavelmente realmente, agora que eu tô vendo, a sugestão é A4. Eu não ia jogar B6. Aliás, é bem legal A4 agora pensando, né? Porque ele quer jogar A5. Quando ele joga A5, eu não consigo mais jogar B6. Até consigo, mas aí eu vou ter que trocar o peão. Quando eu troco esse peão por esse, tá quase igual a posição. Porque eu tenho um peão fraco aqui, você vai ter um peão fraco aqui também. Isso é um lance muito bom, A4, fino. E aí, por exemplo, B6, porque se é A5 eu jogo B5, passo o peão, evito a troca. E agora rei E2, que é um lance que eu falo o tempo todo pra vocês. Não roca no final. O rock no final é exceção. De vez em nunca pode até ser bom. Mas o rei trabalha muito melhor no final. Lembra que você roca principalmente, bota principalmente nisso pela segurança do seu rei. Não precisa de segurança no rei nos finais. É muito importante ter isso bem internalizado aí. Então, rock é um erro sério aqui, né? Nem me dei conta na partida. Joguei torre C8, bispo D2 e agora bispo C5. Eu até pensei em bispo A3 depois, porque tira essa casa. Mas aí torre B1, o que eu ganhei com isso, né? Eu vou jogar o quê? Bispo A4? Ele vai enfiar os dois bispos aqui? Não, né? É porque tá pensando torre B3, né? Pensei nesse lance, mas não entendi qual que era o grande charme do bispo A3. Não, rock mesmo, mas aí torre B3 e aí volta. Piorou a torre dele, é. Enfim, bobagem. Bispo C5 tá ótimo. Opa, bispo C5 aqui. Tem nada de errado com esse lance. Torre B1 e aí H6. Que é um lance que eu gosto bastante para preparar o rei E7 aqui. Pode ser B6 também. Jogou cavalo D4 e agora B6. Ele manda rocar aqui, possível. Bispo E3 e agora rei E7 duvidoso. Reclamando do meu rei E7. É porque provavelmente ele poderia me incomodar aqui um pouco, né? Ah, boa, F4. F4 é uma ideia legal, que ele pode um dia sonhar com F5, e se eu jogar G6, bispo F2, talvez comece a me incomodar um pouco, né? Ah, esse é chato agora. Esse parece chato, esse cheque chegando aqui, né? E aqui acontece aquilo que eu falei pra você. Você não vai levar ataque de mate aqui, mas seu rei vai ser incomodado. Vai ter uns cheques que vão deixar seu rei
né, numa situação desconfortável. Tipo, se eu jogar bispo A4, por exemplo, cheque, rei D7, agora sim seu rei tá meio quase querendo levar ataque aqui, né? Ah, então rei E7 não era tão simples. O conceito tá ok, mas talvez tinha que fazer roque aqui mesmo. C4, esse é um lance muito... um erro sério posicional, C4. Aqui ele perde um pouco de estabilidade que ele tem e ele meio que me dá esse lance, né? Cavalo B7 aqui tá ótimo. Quer dizer, o cavalo 6 que eu fiz tá ótimo. Ele sugere cavalo B7, cavalo A5. Não é besteira, esse aqui tá ótimo, cavalo C6. Não, esse aqui nem é, cavalo B7. Esse aqui é um exemplo bom de novo. Cavalo B7 pode até ser melhor pelo computador, mas se eu tenho um aluno aqui que joga cavalo B7, eu não vou elogiar não. Vou falar, por que você não joga cavalo C6? Você clareia muito a posição, se te dá um final dos sonhos, sem complicação nenhuma e um pesadelo pro seu adversário. Se ele defender, ele vai ter que defender muito, né? Aqui você está tentando melhorar o cavalo, mas assim, você deixa ele com mais peça, sempre pode ter mais golpe. Você abre chance para você errar mais também. Então esse final aqui, ele é muito simples de jogar. Muito. Não quer dizer que é fácil ganhar, tá? Mas assim, eu vou trazer minha torre, né? Posso botar a torre aqui, posso atacar o peão de A, posso atacar o peão de C. Não tem como eu correr nenhum risco aqui. Então você jogar fugindo da possibilidade de ter risco ajuda muito a longo prazo, né? Você diminui a chance de você fazer besteira, né? Você não pode confiar em você. Ninguém confia em ninguém. Você vai errar se você tiver a chance. Você tem que evitar que você... Evitar se colocar nessas situações, né? Você tem que acreditar em você, mas você tem que lembrar que você vai errar sempre. Não tem jeito. Então, quando você puder clarear a poção para um final mais limpinho assim, você não pode perder a chance. Aqui você tem muitas vantagens e zero coisas erradas na posição, né? Ele joga F4. Eu gostei muito do bispo C8. Duramente criticado. É muito duro o Stockfish, né? Esse... Eu ia falar, agora eu nem posso falar mais, né? Vou passar vergonha aqui. Mas é o lance que eu mais gostei da partida. Não, tô exagerando também. Não foi o que eu mais gostei. Mas é um lance que eu gostei bastante, bispo C8. Provavelmente ele tá tentando uma postura um pouco mais lenta aqui. Outra coisa. Como ele jogou F4, G5 é possível, mas criava um contato estranho aqui. Eu não sei se eu quero. Mas se ele jogasse torre 1, eu tava bastante tentado a fazer G5 para evitar o F4. Eu crio um ponto de contato para ele, mas não acho que é problema. E agora eu posso começar a fazer o quê? Torre C8, torre A5 e eu posso coletar o peão de E5, né? Eu não deixo que ele junte a estrutura dele. Aí se ele jogar G3 para F4, eu vou avaliar. Eu não gosto muito de G4 porque fixo o peão na Casa Branca. Pode ser um alvo pro bispo, mas pelo menos eu mato a estrutura dele, né? Não sei. Provavelmente eu posso deixar o F4 porque vai abrir o rei dele. E ele pode levar até um pequeno ataque aqui, né? Um incômodo no rei dele. Bispo C8 não é um erro, bispo C8. A não ser que torre B5 seja bom. Não, não é bom também. Então não sei. Ele prefere ir cutucar o peão primeiro. Bispo C8 tá ótimo. H3 é muito nada a ver. Esse é um lance muito lento, né? Esse não dá pra entender, H3. Não dá nem pra entender esse lance. Ele não faz absolutamente nada. Ele não precisa dar o arzinho pro rei, né? Esse lance realmente não condiz muito com o 2.300, pensando bem. Esse é o primeiro lance. Os outros lances foram erros posicionais, né? Esse é difícil de entender. Os outros lances dá pra você ver qual que é a ideia dele, né? O H3 você não precisa dar o arzinho pro rei, você já tem o arzinho pro rei, né? Torre D8, e agora torre D1, e aí bispo A6. Agora vai cair peão, e tá tudo muito enfraquecido. Vai cair mais esse, provavelmente, vai cair mais esse em algum momento também. Eu tô muito estável com o rei no centro, estrutura bonitinha aqui, sem enfraquecimento nenhum. Jogou F5, tomei em E5, ele tomou, tomei em E6. Isso que é legal, né? O computador sempre sugere um lance que pode ou não ser esquisito, né? O instinto aqui, imagino que vocês concordem, é tomar de torre aqui, né? Pra deixar a estrutura bonitinha. Esse negócio de estrutura bonitinha, não sei o quê, tá nem aí o computador, né? Ele quer jogar o lance mais preciso, e eu até entendo esse lance porque o seu rei não fica levando cheque, né? Do jeito que eu joguei, ele tinha um pequeno incômodo aqui. Então, assim, mesma coisa, se um aluno meu me mostra esse lance aqui, eu vou falar, pô, pra que você vai quebrar sua estrutura desse jeito, né? É tão simples torre por E6, você vai pegar mais um peão, deixa tudo legalzinho, né? Então, as sugestões do computador, às vezes, elas não são instrutivas, né? Geralmente são, tá? Mas às vezes não são instrutivas.
Então eu tomei de torre, bispo F5 eu troquei, e agora a torre D6 é um lance... Esse também não é muito condizente com 2.300, pra falar a verdade. Esse é um lance bem absurdo. Ou o cara já jogou a toalha, né? Mas assim, tem que tentar a torre 1. Trocar é a mesma coisa que abandonar, né? Rei F6 e torre F1 ele tem a tentativa. E bispo C4 não funciona, porque eu tenho contra-cheque aqui. E o branco tá ganho. Bispo D3. Como é legal isso, né? Como a tática, às vezes, desmonta a estratégia, né? Uma partida legal, bonita, né? Com exemplos clássicos até agora, com seguindo teoria, tudo bonitinho. Aí o cara vai lá, bum, bispo C4, acabou. O cara bispo D3, você perdeu a partida. Né? Você tem 2 peões pela peça, mas você vai perder. O bispo é muito forte aqui, posição aberta. Então, por isso que é aquela coisa, você tá começando, quer pegar um livro de partidas do Fischer, do Kasparov, do Smith, é legal, mas não é a prioridade. A prioridade é você realmente estar afiado nas táticas básicas. Sem tática básica, não tem como. É muito bom você ver um conteúdo legal de partidas, estudar um livro de estratégia. É legal pra caramba. Você vai construindo coisas boas, hábitos bons. Você vai desenvolver uma intuição boa. Mas você pode ter resultados bem mais ou menos, se você não tiver com a tática básica em dia. Então, levar muito estudo para esse lado, sem estar firme nas táticas, nos puzzles, em golpes de um ou dois lances, é muito difícil evoluir. Porque olha só, né? 27 lances com a precisão lá em cima, jogando bem, e aí uma pendurada que você fala, pô, o cara cheque. Ah, esse aqui ganha mais um peão, porque eu ataco a torre, tá seguro. Se o bispo sair, eu tomo a torre. Só que aí você não calcula que ele pode interromper, né? Então, a tática, ela é muito, mas é muito importante, né? E quanto mais perto do básico seu nível, mais importa. Porque ela decide os jogos assim, né? Aí ele trocou, que é uma decisão muito ruim, né? Porque ele simplifica o final pra mim. Tomei lá. E agora o lance que eu faço sem nenhuma análise, que é rei E5, né? Claro que esse aqui também ganha subindo, mas assim, eu vou jogar o lance mais natural. Eu mato o rei dele. E aqui eu consigo ocupar essa fileira, né? Que força o rei dele a ficar numa situação passiva, né? Eu lembro que eu demorei, mas assim, muitos anos de xadrez, muitos anos para perceber isso, que quando você tá nessa fileira aqui, imagina no final de peões, você tá na quinta fileira ou na quarta, você tá melhor que o rei adversário. Porque o adversário é obrigado a ficar na terceira, eu nunca pensei nisso, né? Porque aqui é a metade do tabuleiro, né? É a metade. Falei, bom, eu tô na metade, eu tô numa situação neutra. Mas não, eu tô numa situação de vantagem. Porque ele tá na terceira, ele não pode ficar na quarta também, né? É uma coisa extremamente óbvia, mas eu nunca tinha pensado nisso até uns anos atrás, né? Que quando você chega aqui, você já tá numa situação dominante. E é claro que eu tô numa casa preta, para não levar cheque, né? Aí G5 é legal, se ele jogar G4, ele fixa a estrutura, mas eu tenho bispos ainda em jogo, né? Então eu posso até já beliscar o peão em H3. Aí G3, o resto é muito simples. E essa é a ideia, né? Eu deixo meu rei estável em E5 na melhor casa do tabuleiro e eu vou avançando os peões, né? E foi engraçado o que ele fez aqui, porque ele fez exatamente os lances para deixar minha posição ainda mais correta, né? Que seria passar os dois peões, né? Agora, se ele ficar parado aqui, vamos dizer que eu vou jogar B4. E aqui, esse final deve ser bastante simples. Porque eu vou subindo com o rei, eu vou ganhar mais um território aqui, eu vou jogar aqui rei D4 sem pensar, porque eu faço oposição aqui. E agora estou ameaçando F3, F2, B3, B2. Uma posição ainda mais bonita seria, vamos dizer que ele faz esse para evitar o avanço. Eu jogo esse, né, que seria um lance muito bonito aqui. Interroga é sacanagem, né? Porque agora eu vou jogar B3 ou F3 e rei C3 ou rei E3. Final muito simples aqui, muito simples para ganhar. Mas ele jogou A4. Claro que eu posso trocar, mas eu posso passar o peão aqui. E deixar mais um peão vivo e diminuir qualquer tipo de chance de empate. Então, se ele quer empatar, óbvio que ele quer empatar, né? Se ele tá na defesa, ele tem que tentar pelo menos trocar esse peão. Então, ele tem que esperar aqui. E aí, tá super ganho ainda. Mas assim, se tem alguma mini chance, é aqui, porque eu só tenho 2 peões. Se por acaso você, sei lá, toma um peão e sacrifica o bispo, empata, né? Se eu fizer tudo muito errado no final. Agora o A4 facilita, né? Lembra da dica. Se você tem material a mais, você quer trocar peça. Se você tem material a menos, você quer trocar peão. Isso é muito importante. Você tem
o exemplo mais básico, assim, você perde uma peça na abertura. Se você trocar todos os peões e depois disso conseguir trocar as peças, não nessa ordem que é absurdo, né? Pensar. Você não vai perder, porque o cara vai ter rei, bispo, rei, cavalo e você só com rei. Então, se você perdeu uma peça, tenta trocar todos os peões. Perdeu o peão, tenta trocar todos os peões que você conseguir. Porque os finais geralmente são ganhos com os peões, né? Pra coroar uma dama. Então a 4 aqui, mas acho que ele até viu a simetria na situação, a harmonia aqui. E aí rei D4. Esse aqui era um pouco mais simples até, né? Porque força a troca e já pega o peão em G4. Mas rei D4 aqui foi mantendo a oposição. E aqui F3 já coroa imediata. Minha CF2, se rei E3, se rei E1, rei E3. E aí acabou. Eu não vou nem fazer a busca de partidas, porque deu pra desenvolver vários temas táticos, várias ideias legais de jogo prático, de tática também. E mesmo porque a partida foi algo bem pouco teórico, né? Eu até fiquei curioso se alguém já jogou assim, alguém de alto nível. Tem bastante partida aqui. Só pra finalizar então, aqui, cavalo C3. Claro que isso aqui já é ruim, já é, não vou dizer ruim, né, mas inofensivo pro preto. Não é legal pro branco não. Toma, e aqui já foi jogado, vamos ver. É, partida de internet. Nenhum jogador muito notável aqui de brancas, porque claramente isso aqui não é legal, né? De pretas, tem partida do Shirov, do Van Velle. Mas tema do Polugaevski, um baita jogador da União Soviética, né? Polugaevski, 1972. Ó, o Leonid Stein, esse é um jogador muito, mas muito importante do passado, né? Faleceu jovem o Stein, era um jogador genial aí, a partir de 1959. Eu não vou nem passar aqui, mas ele empatou, na verdade, com esse cara, Mikhail Levin. Aliás, se você se interessa por esse tipo de assunto, né? Eu lembro que procurando partidas de campeonatos soviéticos antigos, 1950, 60, 70, a quantidade de jogadores totalmente desconhecidos, totalmente, que tinham resultados bons contra campeões mundiais era incrível, assim. Né? O Stein não era campeão mundial, mas era um jogador muito notável da época. E aí esse cara aqui, eu nunca ouvi falar, Mihail Levin, empatou com o Stein aqui. Então, a quantidade de jogadores soviéticos desconhecidos de nível alto é assustador isso aí. Você começa a procurar as tabelas de torneio, né? É muito interessante o nível que eles tinham nessa época. Mas enfim, não vamos entrar em partida agora. Beleza, partida bem legal. Rating 2.469. Vitória número 270. E seguimos. Mais uns 30 pontos. Eu acho que em algum momento eu vou finalizar essa série, não sei quando. Zerar, né, pro 400 de rating. E vou fazer umas partidas rápidas na minha conta, que tá quase igual, né? Tá 2.500 e pouco na minha conta principal. Daria pra fazer os 10 minutos do mesmo jeito, né? A única diferença é que aparece já GM na hora do emparceramento, mas aí, enfim. Não sei se muda muito pros adversários isso. Do jeito que eles vão jogar, né? Não importa também. Beleza. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não deixou lá no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu.